Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando uma aula de gramática no primeiro ano do ensino médio. Então, gente, na nossa aula passada a gente corrigiu, né, algumas questões das atividades propostas e agora a gente vai deixar aquilo que já foi estudado lá e vamos dar continuidade com os nossos capítulos. Lembrando que a gente tá dois lembretezinhos para vocês. Lembrando que a gente está entrando agora no livro 3, né? Capítulo 8. E a gente organizou uma tabela de plantões. Então, vocês receberam uma tabelinha de plantão, né, dos professores. E caso algum de vocês não tenha acesso a essa planilha, por favor, me peçam, porque é uma planilha na qual mostra os horários que os professores estão disponíveis. E gostaria que vocês, gente, se debruçassem sobre os capítulos e que vocês me questionassem sobre dúvidas que vocês possam ter, né? A gente sabe que o estudo de gramática, de interpretação textual e de redação não é tão simples assim. E é normal que vocês tenham dúvidas e usem esses tempos dos plantões para, né, entrar em contato com o professor. A gente teve o cuidado de não colocar junto com as aulas do YouTube, para não haver choque. E é interessante que vocês usem esse tempo a favor de vocês. Dito isso, vamos começar a nossa aula. Então, a gente vai iniciar, né, este capítulo, né, o capítulo 8, hoje, depois a gente termina. E o tema desse capítulo são as relações entre as palavras. E essa relação é muito mista, vocês vão ver. Então, o tema deste capítulo que é a seleção de palavras, né, que vai se dar no eixo paradigmático, em que os termos são equivalentes e podem ser substituídos entre si, ou seja, está ligado mais a uma questão de escolha de palavras, e a combinação no eixo sintagmático, no qual os termos podem ser deslocados. Vai tratar mais da questão da organização dessas palavras nesse fazer textual, né? Nessa construção frasal. Então, a gente vai só iniciar esse capítulo hoje, a gente não vai terminar ele hoje. E vocês têm que ter essa noção do que é um eixo paradigmático, do que é um eixo sintagmático. Tem tudo isso descrito no livro, mas mesmo assim a gente vai tentar dar uma explicada nessa aula remota, né? E aqui eu trago para vocês os objetivos dos capítulos. Sempre que a gente abre esses capítulos iniciais, tanto de gramática como de redação, nós temos objetivos, né? E então, quais são eles? Distinguir o eixo paradigmático do eixo sintagmático, quando você vai usar as questões de paradigmas e quando você vai usar as questões de sintagmas. E aí vocês têm que lembrar das aulinhas anteriores que eu falei sobre sintagma, falei sobre divisão, sistema aberto, sistema fechado. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode entrar em contato comigo ou vocês podem rever as aulas anteriores, tá bom? E aí a gente tem que diferenciar a concordância nominal da concordância verbal, isso é de suma importância. A gente vai fazer isso ao longo deste capítulo. Compreender os termos regentes e os termos regidos. A gente que estuda subordinação, a gente sabe que existem os termos que são regentes e os termos que são regidos. Vocês têm que compreender isso. Classificar os verbos intransitivos, os verbos transitivos e os complementos nominais desses respectivos verbos. Quando eu estou falando do verbo intransitivo, vocês sabem que é aquele verbo que tem sentido completo, como morrer, né? Como cair. São verbos que se bastam, né? A pessoa morre, você já sabe automaticamente que ela, né, parou de viver. Os verbos transitivos são justamente os verbos que necessitam de um complemento. Então, é por isso que quando você estuda a transitividade do verbo, você tem que estudar os verbos que têm sentido completo, os verbos que não têm sentido completo e seus respectivos complementos. E identificar os referentes em um enunciado, tá bom, pessoal? São esses os nossos objetivos. Continuando aqui. Aí, no capítulo de vocês, eu espero que vocês estejam com o livro em mãos para a gente ler juntos, né, as partes mais importantes do capítulo. Nós temos a conceituação de subordinação, que é a relação existente entre a palavra que rege e a palavra que é regida. Ou seja,
Existem palavras que têm o sentido completo e vão, digamos assim, chefiar a oração. E existem outras palavras que, na verdade, são regidas por aquela palavra, né? Que está ali regendo todo o contexto da construção frasal, através da qual a forma da segunda parece depender necessariamente da natureza da primeira. E foi isso que eu falei. Nessas construções de sentido, você vai ter a palavra que vai reger e a palavra que vai ser regida. Aí, neste caso, quando a gente estuda nesse âmbito, a subordinação ela é sinônimo de regência, ok? E aí, continuando ainda nesses nossos estudos das relações entre as palavras, nos estudos de gramática, nós temos a seleção e a combinação. Primeira coisa que a gente faz ao proferir um discurso, ao escrever um texto, é selecionar as palavras, né? E depois combiná-las para dar sentido completo, né? E aí, a gente tem que entender que esse processo, né, é uma constante, né? É uma vertente, uma crescente, digamos assim. Que você vai selecionar, você vai combinar e você vai dar sentido às construções. Então, ao produzir um texto, né, seleciona e combina a palavra dentre as possibilidades que a língua oferece, não é verdade? A gente está fazendo textos, construindo textos a toda hora e não percebe. A gente, às vezes, negligencia a língua portuguesa. A gente está escrevendo a todo momento, a gente está lendo a todo momento, a gente está se comunicando a todo momento. Então, assim, quando você acorda, né, na manhã, e você, por exemplo, nesses tempos de quarentena que estamos isolados, você vai falar no seu grupo de amigos, né? Você vai selecionar as palavras que você vai usar e você vai combinar essas palavras, não é verdade? Assim como em qualquer discurso, assim como nos textos. O que a gente vai fazer agora, né, perceba que dentro do que a língua nos oferece, a gente vai organizar o nosso discurso. Seja um discurso escrito ou um discurso, né, oral. E a seleção se dá no eixo paradigmático. Eu quero que vocês frisem isso. Quando eu estou selecionando, quando eu estou selecionando as palavras, eu estou no eixo paradigmático, né? Eu estou selecionando as palavras que eu vou utilizar para construir o meu discurso, em que os termos são equivalentes e podem ser substituídos entre si. E a combinação se dá no eixo sintagmático, né? Eu vou combinar as palavras que eu escolhi no eixo sintagmático. Então, organizar tais palavras, né? Eu vou organizar essas palavras que eu escolhi no eixo paradigmático, no eixo sintagmático, né? No eixo dos sintagmas, em que os termos podem ser ordenados ou reordenados. Ou seja, vocês vão utilizar essas palavrinhas que vocês escolheram, vocês vão organizar da maneira que for mais coerente para a construção do discurso, ok? Então, repetindo, o eixo paradigmático é a escolha das palavras que você vai utilizar e o eixo sintagmático vai organizar tais palavras no discurso ou no texto de vocês, tá bem? Continuando, aí nós temos ainda, dentro dessa questão da seleção das palavras, a gente tem vários estudos, né? E nós vamos, por isso que eu achei por bem dividir esse capítulo, para a gente introduzir e depois se aprofundar mais em outros conceitos. Nós temos a questão da concordância. A concordância é um mecanismo de construção sintática. E sintaxe está intimamente ligada à questão da organização, né, das palavras. Então, você vai fazer uma construção sintática harmônica que pode ser nominal, né, entre nomes e seus determinantes. Aí a gente vai estar falando de concordância nominal ou verbal, que é uma concordância entre o núcleo do sujeito e o verbo que organiza o predicado, tá bem? Então, vocês reparem quanto que essa questão, esse capítulo é importante. Nós falamos de as relações das palavras, nós falamos de escolhas de palavras, nós falamos de organização de palavras, e nós falamos ainda no sentido que essas palavras vão ter na construção das sentenças contextuais, né? Aí, quando eu falo em contexto, vai depender de qual é o tipo de discurso, de qual é a minha intenção com isso.
Mas esse capítulo vai nos apresentar as múltiplas relações que existem entre as palavras, ok, meus caros? E aí, ainda falando sobre as possibilidades que nós temos de trabalhar com essas palavras de maneira correta, de maneira coerente com a gramática, nós ainda temos também a regência, né, que a gente vai ver na próxima aula, e aí que vai falar da questão dos termos regentes, dos termos regidos, e a gente vai continuar na próxima aula. Nós temos a transitividade dos verbos, né, que eu vou explicar, eu vou me debruçar mais ao explicar para vocês os verbos transitivos e os verbos intransitivos e seus complementos, e aí nós temos ainda a questão dos referentes, né? A que se refere. E essa questão do referente está intimamente ligado à construção de enunciados que vocês vão estudar com mais rigor no segundo ano, nessa questão de enunciação, referenciação. Mas o que vocês precisam saber é dessas relações que existem entre as palavras. É sobre isso que a nossa aula de hoje, né, falou, e é sobre isso que o capítulo está falando. Então, por hoje é só. Dúvidas, vocês já sabem, entrem em contato comigo. Nós temos o grupo, temos os comentários, tem os plantões que eu falei para vocês. Então, entrem em contato. E aí a gente continua na próxima aula esse assuntinho sobre as relações de palavras. Então, por hoje é só. Um grande abraço. Até mais.